E aí pessoal, aqui quem fala é o Rafael. Eu vou estar mostrando como calcular o percentual planejado no Project utilizando a metodologia de gestão de valor agregado, que consiste em medir o desempenho do projeto comparando os custos real e planejado. Eu vou estar utilizando esse exemplo, que no caso aqui é um cronograma de 14 linhas. Esse cronograma ele tem que basicamente já estar finalizado, porque a gente vai precisar definir a linha de base, salvar a linha de base desse projeto. Então eu estou falando aí que todo o escopo tem que estar relacionado, toda a parte de relacionamento entre as atividades, parte de recurso, parte de custo, parte de duração. Basicamente todos esses atributos devem estar definidos para que a gente salve a linha de base e tenha essa referência para acompanhamento. Basicamente a gente vai utilizar dois campos para estar elaborando esses cálculos, bem simples. O primeiro campo que a gente vai estar utilizando é o campo cota. Então vocês vão lá inserir, eu vou até ocultar ele aqui, no caso coloca ele novamente, a gente pode inserir, começar a digitar aqui, vai aparecer cota. Então esse é o primeiro campo. O segundo campo vai ser um campo de texto. Então basicamente você pode utilizar, aqui você tem de 1 a 30, então você pode escolher uma e selecionar ele e atribuir no seu cronograma. Então vamos falar um pouquinho do cota. O cota basicamente é o nosso custo orçado agendado. A gente está falando de um determinado custo em um determinado período de tempo. Então eu vou mostrar isso na prática como que funciona. Basicamente a gente vai definir uma data de status, onde o projeto vai estar, e automaticamente esse cota vai reportar qual que seria o orçamento naquele determinado período. Então para a gente dar sequência aqui, seria basicamente esses dois campos que a gente vai estar utilizando. O próximo passo, como eu tinha mencionado, a gente tem que estar com a linha de base definida. Por isso a gente tem que fechar todos os itens referentes ao projeto, no caso o seu cronograma, deve estar finalizado. Então eu vou salvar a linha de base aqui, vou salvar como linha de base 0 aqui, salvei. Quando eu salvo, o que acontece? Ele já vai carregar alguns valores dentro do campo cota. Então aqui provavelmente ele está pegando aqui, no caso a data aqui do dia 27, que está a minha data de status. Então ele está falando aqui no dia 27 qual que seria o meu valor para cada tarefa. Então eu posso até colocar aqui, clicar com o botão direito, linha de grade, colocar aqui a minha linha aqui da data de status para me ter como referência. Então eu vou estar colocando ela aqui, uma linha contínua aqui em vermelho. Então basicamente seria isso aqui, seria o meu orçamento daquelas determinada tarefa naquele determinado período. Se eu mudar a minha data de status, um exemplo, vamos mudar aqui para o dia 21, então automaticamente essa cota é zerada. Da mesma forma, se eu jogar a data final ali, que no caso é depois do dia 16/9, vamos pegar aqui dia 18, vamos pegar dia 17 aqui. Então a partir do dia 17, o meu orçamento que está carregado em custo, ele tem que ser o mesmo dentro do campo cota. Então fazendo o teste, abrindo aqui, basicamente é o mesmo orçamento. Então
a gente tem essa visão. Vamos voltar aqui para a data inicial, no caso do projeto, que seria vamos colocar aqui dia 21. Vamos colocar dia 21 e vamos estar elaborando a forma. Com o botão direito, a gente pode selecionar aqui campos personalizados. O primeiro item que a gente já pode deixar como padrão é renomear ele. Aí vocês definem o título, né, no caso a descrição desse campo. Eu vou estar colocando aqui percentual planejado. Estou definindo aqui percentual planejado. Ok. Aqui a gente tem as opções aqui de inserção de forma. Então a gente vai selecionar aqui que a gente vai estar atribuindo uma forma. E qual que seria essa forma? Essa forma, basicamente, eu vou mostrar ela passo a passo para entendimento de todos. A gente vai inserir um se, onde a gente vai fazer comparações lógicas e alguns tratamentos de erro. Então, o primeiro item que a gente tem que colocar aqui é a nossa expressão, a nossa primeira condição, né? Então, voltando, vou dar OK, né? Tem que sair aqui, vou dar OK. Se a gente voltar, o que acontece? A gente precisa fazer, para a gente ter o nosso percentual planejado, a gente basicamente teria que fazer divisão do campo cota pelo campo do custo da linha de base, ou campo custo. Então, basicamente, a gente fazendo essa divisão, a gente tem aquele determinado percentual naquele determinado tempo. Aí a gente já consegue fazer o cálculo do percentual previsto. Mas só que no nosso projeto a gente tem que tratar alguns erros. Um exemplo, provavelmente vai ter tarefa cujo custo é zero. Então, como não existe divisão por zero, a gente vai ter um erro nessa forma. Então, a gente pode começar fazendo o tratamento desse erro. No caso aqui, um exemplo das atividades que vão ser com custo zero é um exemplo do que eu coloquei aqui exatamente para mostrar isso e já tratar esse erro, que seria um marco de início que eu coloquei aqui na data no dia 22. Como ele é um marco, é um milestone, ele tem duração zero, então automaticamente a gente não tem nada de custo atribuído a ele, de recurso, não tem basicamente nada. É uma atividade só de sinalizar um determinado evento ali dentro do projeto. Então, voltando para a forma, o primeiro item que a gente vai fazer o tratamento seria referente a esse item. Então, eu vou colocar uma expressão. Essa expressão aqui eu vou estar verificando aqui, no caso aqui, se o custo da linha de base, eu vou pegar o custo da linha de base, que esse é o custo que, após salvar a linha de base, ele teoricamente, se não sofrer nenhuma alteração, se o projeto não sofrer nenhuma alteração ao longo do seu ciclo de vida, automaticamente esse custo ele vai do início até o fim. Agora, já se a gente colocou o campo custo e ao modo que a gente vai atualizando o projeto, automaticamente aquele custo ele vai se ajustando conforme o que você vai gastar durante ali o projeto. Talvez um recurso que você vai gastar mais, um material que você vai gastar mais. Então esse custo ele sempre vai sendo alterado.
Então, para a gente não ter uma variação do percentual, a gente utiliza o campo de custo da linha de base. Então a gente vai selecionar aqui custo da linha de base, a gente vai pegar o custo referente à linha de base que a gente salvou. Então eu peguei o custo, então a primeira verificação que eu vou fazer é se esse custo é diferente de zero. Então, se esse custo aqui é diferente de zero, eu vou para a parte verdadeira aqui, que seria a minha condição verdadeira. Se o meu custo é diferente de zero, automaticamente, então, todas as minhas atividades têm custo. Então, eu já posso pegar e fazer, no caso, essa divisão. Essa divisão seria o meu campo cota. Aqui eu já posso pegar e definir aqui, ó, minha parte verdadeira seria meu campo cota, dividido pelo meu custo da linha de base. Então posso pegar aqui e copiar, que é o mesmo campo que eu defini na primeira condição do meu si. Ok, então aqui eu já tenho a minha divisão. Então aqui ele já me deu em nível de percentual. Simplesmente vou pegar, vou multiplicar isso tudo por 100. Vou multiplicar isso por 100. Então já tem a fórmula inicial pronta. Então a gente vai dar OK para ver como que isso vai ficar. Outro item que a gente pode estar utilizando aqui é esse cálculo das atividades resumo. Então esse aqui sempre tem que estar marcado. Se a gente deixar esse desmarcado, ele vai aplicar só em nível de tarefa. As atividades resumo não vai mostrar aquele peso, no caso, aquele cálculo ponderado ali com base nos valores que eu tenho. Então, pessoal, esse aqui foi o erro que eu tinha mencionado anteriormente. Basicamente é o erro da divisão por zero. Então, a nossa fórmula ainda não está pronta. A gente tem que dar sequência nela. Então a gente vai voltar, campos personalizados, está a fórmula, a gente fez a condição verdadeira. Agora a gente vai complementar com a condição falsa. Essa condição falsa, basicamente, a gente vai fazer outro se internamente dessa condição, onde ela vai pegar a minha data de status. A gente vai lá em campo, projeto, data de status, e eu vou verificar se essa data de status for maior que o término. No caso aqui a gente vai pegar lá o término da linha de base. Então, se eu não tenho custo naquela determinada tarefa e a minha data de status é maior do que o término dela, então eu posso vir aqui automaticamente e já atribuir 100%. Então o plano dela seria 100% naquele determinado período. E para concluir a minha condição, se for falsa, eu vou colocar para retornar a zero e basicamente fechar a minha fórmula. Deu OK, basicamente sumiu aquele erro que a gente tinha da divisão por zero. Então, só para verificar que está funcionando, então a gente está com a data aqui do dia 21, o nosso cronograma começa dia 22, a gente pode colocar até os campos da linha de base aqui também. A princípio, como a gente não teve nenhuma reprogramação, eles vai estar a mesma data, né? A gente pode vir aqui e definir uma data, um exemplo que vamos selecionar dia 23. Dia 23 deu OK. Então, basicamente, ele já calculou o nosso percentual planejado
para aquelas determinadas tarefas. Um exemplo, aquele marco inicial está no dia 22/7, então ele já colocou 100%. Então basicamente seria essa última condição que a gente fez. A nossa data de status foi maior do que essa data, então automaticamente atribui 100%. A tarefa 1, ela finaliza dia 27. Então, do dia 22, no caso aqui, até o dia 23, isso aqui representa 45,31% dessa atividade aqui. Aí a gente consegue até verificar qual que seria o nosso plano aqui. Que é quantos por cento que essa atividade ia representar aqui no total do projeto, que é 1,3. Esse percentual é bem diferente, como eu acho que não cheguei a mencionar no início, mas basicamente é bem diferente de duração. Então basicamente aqui a gente está ponderando o nosso cronograma por esse valor. Então se eu dar um avanço aqui, no caso 100%, ou essa atividade aqui, eu colocar aqui dia 28 aqui, teoricamente seria a data final dessa tarefa aqui, né, que ela era para estar finalizada 100%. Então qual que seria o meu percentual referente ao projeto como um todo? Então basicamente eu teria que pegar esse valor, aqui, ó, jogando aqui no caso aqui no Excel para a gente verificar. Então eu tenho aqui o valor total do projeto. Então se aquela atividade que vale 1.200 tiver 100%, quanto que ela vai representar no meu projeto como um todo? Então eu pego esse 1.200 dividido pelo total do projeto. Então automaticamente, se ela tiver com 100% planejada, no caso, ela tem que representar no projeto como um todo 1,06 de planejado. É a mesma coisa do real, mas como a gente está comentando apenas do planejado, o real vai ser um vídeo futuro. Então, voltando lá para o project, só para a gente finalizar, então a gente tem a forma basicamente finalizada aqui. Isso aqui seria os nossos percentuais. Um exemplo aqui é o percentual de engenharia nesse determinado período aqui, considerando um milestone, né? Na verdade ele não tem peso, então automaticamente isso não representa nada, representaria zero. No caso, as duas tarefas que a gente tem aqui representa 32% naquele determinado período. Mas aqui o interessante é a gente colocar o símbolo de percentual, né, para ficar um visual mais adequado, né? Então o que a gente pode fazer? Voltar no campo personalizado, fórmulas. Simplesmente a gente pode pegar aqui, se a gente for analisar, a gente pode vir aqui concatenar o símbolo de percentual. Então vamos lá, eu posso vir aqui com E comercial, vir aqui e definir, colocar entre aspas, que seria um texto, né? Estou concatenando número com contexto, então coloco um símbolo de percentual. Se eu der OK, vamos lá ver como que vai ficar. O que acontece? Ficou dessa forma. Então, basicamente ele pegou todas as casas decimais referente àquele determinado valor que a gente tinha calculado. Também não ficou legal. A gente pode voltar para melhorar isso aqui. Pode vir aqui em campos, personalizar novamente, fórmula, e ver aqui de onde que aquele percentual está sendo calculado. Está sendo calculado nessa primeira condição, né? Que basicamente seria a cota dividido pelo custo da linha de base vezes 100%. O que a gente pode estar fazendo aqui para melhorar aquilo ali? A gente pode colocar uma função, o nome dela é left. Então a gente vai
vai pegar, vai definir ela aqui, ó, já logo no início aqui, left, abre parênteses. Essa função, o que acontece? Basicamente ela vai fazer um corte naquelas casas decimais. Aí eu tenho que definir quantas casas decimais que eu quero. Então isso aí a gente tem que levar em consideração a vírgula também. Então eu vou colocar aqui left, aí no final aqui do 100% eu vou colocar um ponto e vírgula e vou definir quantas casas decimais eu quero. Suponhamos que seja 4, então eu vou colocar 4 e vou fechar o meu parênteses exatamente nesse ponto aqui e vou dar OK, vou verificar como que vai ficar. OK, então veja como que ficou. Basicamente seria as 4 casas decimais que a gente definiu o corte, né, na verdade. Então a gente tem ali um exemplo desse item aqui, a gente tem 4 itens, no caso 4 variáveis aqui que foi feito o corte, considerando apenas uma casa decimal depois da vírgula. Se a gente quiser melhorar, a gente pode vir cá, voltar, personalizar e colocar aqui, no caso, em vez de 4, colocar 5, para a gente considerar 2 casas decimais após a vírgula. Então seria basicamente essa fórmula aqui para a gente estar calculando o percentual planejado referente ao nosso projeto, e isso levando em consideração a metodologia de valor agregado, nosso famoso GVA. Então aqui no meu projeto eu posso pegar agora na minha atualização, a única coisa que eu vou estar definindo é o nosso ponto de corte, que seria a nossa referência de atualização. Eu quero saber no dia 31 qual que seria o percentual previsto baseado no nosso valor agregado aqui nos nossos custos. Então eu defini minha data de status, automaticamente ele já calculou o nosso percentual. Então no dia 31/7 era para estar, o projeto como um todo era para estar com 2,57, e isso ele está fazendo esse cálculo para todos os demais itens. Aqui a gente pode ocultar rota, que a gente não precisa, pode formatar esse campo aqui, no caso aqui vamos deixar tudo centralizado. Então o nosso cálculo de percentual planejado baseado em valor agregado já está pronto. Basicamente é isso. Eu vou estar mostrando nos próximos vídeos como calcular o percentual real, porque hoje os percentuais que a gente tem de acompanhamento, um exemplo aqui do percentual concluído, se a gente for considerar ele, que é o que normalmente o pessoal utiliza, basicamente é tudo baseado em duração. Então a gente vê até pela fórmula que o campo utiliza, que é duração real dividido pela duração vezes 100%. Então o cálculo é totalmente diferente. Então vou estar mostrando nos próximos vídeos. Mas nesse vídeo a gente finaliza por aqui. E no mais, é isso aí.